Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje nós vamos estar encerrando a nossa série de mensagens a respeito de quem é Jesus. Antes eu queria orar com você. Ó Deus, nessa noite eu me apresento diante do Senhor para apresentar e expor a Tua palavra. Me dê força, coragem, sabedoria para explicar com fidelidade e clareza o que o Senhor tem para nós nessa noite. Para que todos que estão aqui ouçam e entendam a Tua revelação sobre quem é o Teu Filho, mediante a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. João capítulo 1, versículo 14 em diante, diz assim: Assim a palavra se tornou carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, este o revelou. Vou ler de novo o versículo 14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém? Irmãos, há algumas semanas eu venho aqui tentar esclarecer através dessa introdução do evangelista João, na sua carta, quem é de fato Jesus Cristo de Nazaré. Tenho tentado alertar os irmãos sobre a grande importância de saber quem Jesus é de verdade. Quem Ele é mediante aquilo que a Bíblia nos esclarece, e não o Jesus imaginário que toma conta da nossa mente, do nosso ideário. E o evangelista João vai apresentando desde o primeiro versículo algumas verdades a respeito da natureza de Cristo. Ele falou no começo, na primeira ministração, que Jesus é o Logos. É essa palavra eterna, criadora, que mantém tudo em ordem, é a razão da existência de todas as coisas. É a palavra que traz vida. Jesus é a luz que dissipa todas as trevas e ilumina todo homem, é a verdade absoluta. Jesus é a fonte única da vida divina. Meditamos também sobre como Jesus é o presente de Deus que nos dá acesso a nos tornarmos participantes da sua família. Como Jesus é o Deus conosco, o tabernáculo, e todos aqueles elementos do tabernáculo da velha aliança apontavam para uma das características de Cristo. E agora eu quero apontar para vocês que Jesus é a manifestação da glória de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés, ali numa conversa com Deus, ele faz um pedido que ficou muito famoso. Ele disse: Senhor, mostra-me tua glória. E esse pedido tem ecoado nas canções, principalmente nas últimas 2 décadas. E a gente vem cantando: Senhor, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Eu só peço para ver uma coisa, eu quero ver a tua glória.
Mas há mais de 2000 anos está registrado aqui no Evangelho de João, no versículo 14, de que quando Cristo, o Logos vivo, se tornou ser humano, carne e osso, aqueles que olharam para ele disseram pela primeira vez: nós vimos a tua glória. Jesus é a expressão manifesta da glória de Deus. E para que a gente entenda isso, nós temos que entender o que é glória. Glória no Velho Testamento era chamado de kavod. Era uma manifestação visível de Deus. Ele apareceu, por exemplo, a Moisés no livro de Êxodo, capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 3, quando ele se encontrou com Moisés pela primeira vez. E ali no versículo 5, 6 e 10, ele nos dá mais ou menos o propósito da manifestação desse kavod, dessa glória de Deus. Moisés estava pastoreando seus rebanhos, de repente viu uma sarça ardendo, era o kavod de Deus. E no versículo 4 diz assim, que quando o Senhor viu Moisés e se aproximou para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. E no versículo 10, Deus dá uma direção: agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. A glória de Deus tinha duas funções. Primeira função: apresentar quem Deus é, qual é a natureza do seu caráter. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E a glória de Deus tinha uma outra função: dar uma direção. Toda vez que ele aparece, ele dá uma direção: vá e tira o meu povo do Egito. E o que nós precisamos aprender nessa noite é que quando a Bíblia fala que Jesus é a manifestação da glória de Deus, ele está falando que Jesus é a expressão do caráter de Deus. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Quando a glória de Deus apareceu para Isaías, no capítulo 6, o texto fala que no ano que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o rei. E ele teve aquela manifestação visível de Deus. E ali ele percebeu que os querubins e os serafins que cercavam o trono gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Uma das qualidades de Deus, e a única qualidade de Deus, que quando aparece falando sempre 3 vezes, é a santidade de Deus. Deus não é santo. Deus é santo, santo e santo. Então Isaías, quando viu aquilo, falou: ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Jesus é a expressão exata da santidade de Deus, porque ele viveu em nosso meio, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Jesus foi perfeito, Jesus foi santo, Jesus foi justo e bom. Mas ali, voltando ao livro de Êxodo, nós aprendemos mais uma vez qual é a outra característica da manifestação de Deus. Moisés pede para ver a glória. Então Deus fala para ele que ele não poderia vê-lo face a face, porque nenhum homem poderia ver e sobreviver. E ele prepara mais ou menos um ambiente para manifestar uma expressão de quem ele é. Ele fala para Moisés: fica atrás da rocha e eu vou passar por ali, cobrir a minha mão, você vai ver um vislumbre da minha glória, vou declarar o meu nome e vou declarar quem eu sou. Então em Êxodo 34, versículos 5 e 6, o texto diz assim:
o Senhor desceu em um cavode e ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e de fidelidade, cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Deus havia prometido para Moisés: fique atrás da rocha que eu vou passar a minha bondade diante de você. E eu pergunto para você, se essa bondade fosse envolta de carne e osso e andasse no nosso meio, qual seria o nome dessa pessoa? Jesus. Jesus é a bondade encarnada de Deus. E quando viram essa bondade andando entre nós, os discípulos olharam e falaram: vimos a sua glória. Mas não acaba por aí. Se você reparar, o texto não acaba por aí. Jesus não é apenas santo, Jesus não é apenas bom. O texto continua dizendo: eu perdoo, versículo 7, o mal, a rebeldia e o pecado. Quem veio aqui na nossa escola aprendeu os 3 tipos de pecado apresentados aqui. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Deus é justiça. Deus é santo, é uma faceta da sua natureza. E Deus é bom, é outra faceta plena da sua natureza. Ele é pleno de graça e Ele é pleno de verdade. Mas como essas duas coisas se conciliam? Porque se por causa da bondade Deus ignora o erro, Ele se torna injusto. E se por causa da justiça Deus ignora o seu amor, Ele se torna um monstro. Então nós aprendemos que Deus é justo. Ele não inocenta o culpado. Pelo contrário, a pessoa de Jesus manifesta a justiça de Deus, porque quando Ele foi encarnado, por amor pleno a cada um de nós, e em honra às suas verdades, Ele incorporou sobre Ele a ira de Deus. Porque Deus não isenta o culpado, Ele julga. Mas para aqueles que creem em Cristo Jesus, Ele julgou as nossas culpas, o nosso pechar, o nosso rata, a nossa iniquidade, a nossa transgressão em Cristo Jesus naquela cruz. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. É por isso que lá no versículo 18 de João 1 ele diz assim: ninguém jamais viu o Pai, mas Jesus, que estava no ambiente mais íntimo com o Pai, esse o revelou. Jesus, aqui é exegese, Jesus o explicou. Tem uma música que ficou famosa aqui no Brasil, falando que ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. É mentira, porque Jesus explica quem Deus é. Quer saber como Jesus é? Deus é? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus pensa? Olhe para Jesus. Quer saber o que Deus deseja? Olhe para Jesus. Pois Jesus é a expressão exata do caráter e da natureza divina. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e versículo 19. O Filho é a imagem do Deus invisível e é o supremo sobre toda a criação. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Pai habitasse no Filho. Quer saber como o Pai é? Quer entender como Deus é? Olhe para Jesus, pois Ele é a imagem do Deus invisível. João capítulo 14, versículo 8 a 10, os discípulos ainda não tinham entendido. Talvez eles estavam pensando, como muitos pensam, que Jesus é uma versão diminuta de Deus.
é uma imanência que foi se afastando, o lado bonzinho de Deus, não. E começaram a perguntar: que bom, Jesus, conhecemos o Senhor, mas agora mostra-me o Pai. João 14:8. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. E Jesus respondeu: Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Quer saber como Jesus é? Olhe para o Pai. Jesus é santo. Jesus é a bondade encarnada de Deus. Jesus é a manifestação plena da sua justiça. Mas a glória de Deus também tinha outras funções. Depois de se revelar com quem Ele é, e agora a gente sabendo quem Ele é, a glória de Deus é quem nos direciona. Foi assim com Moisés. Você está pisando diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, santo, santo, santo. Agora eu tenho uma direção: vai e livra o meu povo do Egito. Isaías, você está diante de um Deus puro. Você é impuro, eu vou te purificar. Mas agora vá e anuncie as boas novas. Eu preciso que você vá por nós. Não basta saber quem Deus é. Não basta saber quem Jesus é. Tem que, entendendo quem Ele é, ouvir a sua voz e seguir os seus passos. Pois se Ele é quem Ele diz que é, ignorá-lo é a maior loucura que a gente pode fazer. Pois Jesus é a direção de Deus. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Depois que Moisés cumpriu esse mandamento e começou a reunir todo o povo de Israel rumo a adorar ao Senhor no monte, rumo à terra prometida, a glória manifesta de Deus se aparentava de dia com uma nuvem e de noite numa coluna de fogo, dando direção para o povo. E o Senhor ia diante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem. E durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. E isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O cavode de Deus, a glória de Deus, é quem nos direciona. Mas agora na nova aliança, Deus não nos direciona por uma coluna de fogo. Deus não nos direciona com uma nuvem de glória. Hebreus capítulo 1, versículo 1. O texto diz: por muito tempo Deus falou de várias maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Versículo 3. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. Ele expressa de forma exata quem Deus é, e Ele é quem nos direciona. Não é à toa que João nos apresenta como Jesus sendo a palavra. Pois é assim que Deus nos direciona. Deus nos direciona pela palavra. Quer saber a vontade de Deus? Olhe para a palavra. Se o desejo do seu coração vai contra a palavra, já tem a resposta. Você não precisa orar pedindo um sinal. Não precisa fazer uma aposta com Deus. Se aparecer isso, então aquilo. Se isso acontecer, então não. A resposta está aqui. Ele é o Logos. Ele é a expressão exata de quem Deus é. E é Ele quem nos direciona. E a sua direção tem de caráter ser pleno de bondade.
e vimos a sua glória, cheio de graça, cheio de amor, cheio de bondade, mas é cheio de verdade também. Não tem meio termo, não tem meia verdade, não tem negociação. Se Deus nos direciona, é porque Ele é bom e porque Ele está certo. E o versículo 16 de João 1 diz: e dessa plenitude, dessa forma exata, manifesta em Cristo que nos direciona, a gente recebe o quê? Graça sobre graça. Uma onda de graça sendo invadida por outra onda de graça, quando eu sigo a direção. Por isso, quando o povo de Israel seguia a nuvem e a coluna, eles estavam ali recebendo pelo menos 3 benefícios. Eles tinham segurança, pois Deus sabia exatamente aonde colocá-los, pois fora dessa nuvem tinha serpentes, tinham pestes, tinham inimigos. Debaixo da nuvem, da direção de Deus, havia conforto, porque no deserto faz um calor terrível de dia, e aquela nuvem trazia um certo alívio, mas de noite é o oposto, faz um frio miserável. E a coluna de fogo trazia aquecimento, pois debaixo da direção de Deus há conforto. E debaixo da nuvem de Deus a provisão. Todo dia caía um maná dos céus. Dizem que as sandálias dos pés cresciam, enquanto os homens e as mulheres cresciam, porque debaixo da direção de Deus há segurança, há conforto e há provisão. Por isso Salmo 119, 165 diz assim: Rabi Shalom, tem aqueles que amam a sua lei, e para esses não há tropeço. Rabi é grande, imenso. Shalom, paz, prosperidade, saúde, bem-estar. Grandíssima paz, grandíssimo shalom, provisão, segurança. Tem aqueles que amam a sua direção, amam a direção do Logos, e para esses que andam debaixo da coluna, que é a palavra de Deus, para esses não há tropeço. Agora, irmãos, que o Senhor me dê graça para explicar com clareza se Ele é quem Ele é, e se a proteção está para aquele que está debaixo da sua direção. O que acontece com quem não ouve a voz? O que acontece com quem anda pelo deserto, indo para onde quer? Que vive nas noites frias, sem a proteção, o calor da coluna de fogo. O que acontece com quem anda desgarrado por aí, fazendo o que lhe apraz no coração? Será que existe alguma consequência ou não? Deus é bom. No livro de Hebreus, capítulo 12, nós aprendemos a primeira consequência de desobedecer a direção de Deus. Hebreus 12, 5 diz assim: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem desanime quando Ele o corrigir. Eu vou continuar, mas a primeira consequência é disciplina. O nosso pai não é esse pai moderno, ridículo que a gente encontra por aí. Levei minha filha com a Renata no cinema para tentar assistir divertidamente. Tentar assistir, por quê? Porque os pais de hoje em dia não têm a dignidade de educar os próprios filhos. Então na minha coluna ficou um pai com uma criança que já devia ter 8 anos de idade. 8 anos, acho que já dá para entender o que está acontecendo. Mas ele ficava quebrando o cinema inteiro. Ele ficava gritando: ah, eu não quero isso! E ele corre, e ele grita, e ele se esperneia. E você sabe o que a mãe quer? Ela não quer fazer nada. Ela senta e assiste o cinema inteiro querendo matar o menino. E a mãe fica lá: eu não quero. Porque a mamãe ama. Só que mamãe, isso não é amor. Isso não é amor, mamãe, porque o teu filho vai crescer. O teu filho vai andar na sociedade.
E ele vai espernear com o policial, ele vai espernear com o patrão, ele vai espernear na rua e vai tomar um tapa na orelha. Porque você não teve a dignidade de ser um pai e uma mãe que presta para disciplinar o teu filho. A vida vai disciplinar, o mundo vai corrigir. Mas o nosso Deus é um pai amoroso. Então ele não deixa a vida disciplinar, não. É ele quem disciplina. A gente erra. E é melhor tomar um tapa na orelha de Deus do que ser picado por uma peste perniciosa. É melhor apanhar de Deus do que passar a eternidade à distância dele. Então o texto diz: pois o Senhor disciplina aquele que ama e castiga a todo aquele que aceita como filho. Continua. Enquanto suportam essas disciplinas de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filho. Quem já ouviu falar de um pai que nunca foi de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Acho que o autor de Hebreus tinha que vir para 2024. Pois se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas são ilegítimos. O texto continua. A primeira consequência de sair da direção, de você ouvir o que esse Jesus diz e deliberadamente decidir ignorar, é disciplina. É correção. Não se engane. Deus corrige o que Ele quer. E a segunda consequência é óbvia, é sofrimento. O texto lá em Êxodo fala assim: eu não inocento o pecador, mas eu disciplino. E isso persegue até a terceira e quarta geração. Nossa, que Deus ruim. Mas é só pensar um pouco, meu irmão. Você é um pai, e em vez de seguir a direção de Deus, você se torna um viciado. Em jogo, em droga, em bebida, sei lá. Você tem uma casa, tem um carro, e tem a oportunidade de dar um futuro para o teu filho, uma educação boa, um exemplo, deixar alguma herança, mas não, você é um viciado. Você vai lá e torra tudo, bebe tudo, cheira tudo, gasta tudo, aposta tudo, adultera. E você acha que agora você vai assistir uma campanha de 7 dias, vai passar debaixo de uma porta e as coisas vão desfazer? Não vão. Não vão. Porque o que você perdeu, você perdeu. O trauma que você deixou no seu filho vai perseguir para o filho dele. O mau exemplo que você deixou, ele vai assimilar e ele vai fazer a mesma coisa com o filho dele. E o filho dele vai fazer a mesma coisa com o bisneto dele. Porque o sofrimento acompanha cada geração. Desobedecer custa caro. Custa caro para você, custa caro para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Porque quando o Logos ordenou a lógica da criação, ele já deixou a regra. O jogo funciona assim. Porque se vocês não jogarem assim, vai ser ruim para vocês. Pois Deus é pleno de verdade. Se não fosse assim, Ele estaria mentindo. Por isso, existe o perigo real de não reconhecer a Deus como de fato Ele é. Ah, irmãos, como eu gostaria de vender promessa, abarrotar essa igreja. Mas eu preciso te falar a verdade, porque eu não prego para vocês, eu prego diante de Deus. Vocês estão ouvindo aquilo que eu apresento diante de Deus. E Deus é pleno de verdade. Se você for lá no contexto dessa passagem de João, que eu já li no capítulo 33, no capítulo 34, mas olhe, por exemplo, o capítulo 32. O capítulo anterior que nos dá o exemplo e o contexto de tudo isso que aconteceu. Você vai descobrir o perigo de não reconhecer Deus como Ele é e criar um Deus à sua imagem. E agora a coisa vai ficar feia aqui, irmãos. Existe um perigo terrível de criar um Deus à sua imagem, um Jesus fake news. Moisés tinha subido no monte para buscar a palavra de Deus.
Moisés ficou 40 dias jejuando e orando para ouvir e anotar cada uma das palavras e descrições do Logos. Quem é o Logos? Jesus. Jesus está no monte, se revelando a Moisés. Mas lá embaixo tinha um povo que gostava de ser liberto do Egito, gostava de receber a bênção do maná, gostava do calorzinho da coluna, gostava da sombra de dia, gostava dos benefícios da liberdade, gostava da promessa, mas não gostava tanto assim de Deus. Então, Êxodo capítulo 32, versículo 1. Vou ler aqui com vocês. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós Adonai, que nos guie, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito para cá. Então Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e traga para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão, porque toda vez que tem um povinho doido, com coceira no ouvido, para ouvir de Deus o que quer, sempre tem um maldito Arão para cumprir a demanda do povo. O que vocês querem? Vocês querem bênção? Vocês querem milagre? Vocês querem um Deus de bronze? Vamos lá, me traz dinheiro que eu te dou o que você quer. 7 quinta-feira? 7 domingos? E o povo ama. E ele recebeu o ouro, derreteu, trabalhou nele, e dando-lhe uma forma de bezerro. E quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, este é Adonai, que nos tiraram da terra do Egito. E percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. E na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz, e depois que todos comeram e beberam, se entregaram à farra. Que maravilha! Quem é Adonai? Quem nos tirou da terra do Egito? Vamos fazer um Deus à nossa imagem. Sabe qual que é o primeiro Jesus fake? É o Jesus de pedra. É o Jesus feito com mão humana. Deus fez o homem do pó e falou: façamos o homem. Mas isso é a inversão total do evangelho. Pois é o homem falando: façamos um Deus de ouro, de pedra, de bronze. Esse Jesus é terrível. É um Jesus feito à nossa imagem. É um Jesus que tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Olha o que está escrito em Salmo 115, versículo 3 a 8. Nosso Deus está nos céus, e esse Deus que está nos céus faz tudo como deseja. Então Ele desce quando Ele quer, Ele responde quando Ele quer, Ele abençoa quando Ele quer, Ele tem compaixão de quem Ele quer. Mas os seus ídolos não passam de objetos de prata, de ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. E aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Ah, você que adora criar um Deus à sua imagem.
A gente se transforma à imagem daquilo que a gente adora, irmãos. Se eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu me transformo. Eu sou transformado num ser santo, bom, justo. Mas se eu adoro um Deus de pedra, eu vou ter olho, mas eu não vou enxergar. Eu tenho ouvido, mas não consigo ouvir. Eu tenho cabeça, mas não penso. Mas esse Jesus de pedra dominou a mente da maioria por aí. E ai, se a gente tiver coragem de falar. Mas você que está aqui pensando que eu estou falando só da outra denominação, tinha um porquê deles quererem criar um Deus material. E esse porquê nos apresenta o segundo Jesus fake, que é o Jesus manipulável. O pessoal do Velho Testamento acreditava que se você tivesse um Deus em matéria, manipulando a matéria, você conseguia manipular o eterno. Então você pega um santo, um ídolo, e oferece uma vela, acaricia, mergulha ele de ponta cabeça para te dar um marido. E conforme você manipula a matéria, o eterno se manipula. Mas agora a igreja virou isso. A igreja virou essa igreja do Deus manipulável. A gente marca o dia que Deus vai abençoar. A gente marca a campanha que Deus vai abençoar. E a gente manipula um pano, um óleo, uma porta, uma correntinha. E se eu tiver essas 7 correntinhas, se eu tiver esse travesseirinho, eu vou ter os sonhos de Deus. Se eu tiver esse martelinho, Deus vai decretar justiça na minha causa, na justiça. Se eu fizer isso, se eu jejuar, se eu, então Deus. Não, nunca foi assim. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe apraz. Jesus não é manipulável, não. Ele não cai na tua manipulação emocional. Deus não cai no teu drama. Jesus não cai na sua manifestação de dinheiro. Eu vou dar 3.000 e Deus vai me dar 30. Não, Deus não é assim não. Esse não é Jesus. E por último, o Jesus da farra. Pois se a gente cria um Deus à nossa imagem, que nos abençoa para fazer o que eu quero, e eu nasci em pecado, como eu li em Isaías, Salmo 51, no fim das contas eu vou me entregar porque eu quero. Eles terminaram a farra. Salmo 115, versículo... Caramba, cadê? 115... Sumiu. 11, 13. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele, pois ele é o seu escudo e o seu auxílio. 13. Pois abençoará os que o temem. Deus abençoa os que o temem. Mas aquele povo fez um bezerro, e com o bezerro caiu na farra. Esse é o Jesus imoral. Esse é o Jesus sem caráter. Esse é o Jesus da farra. Um homem casado veio dar o testemunho dele para mim. Zé Carlos, a gente precisa mesmo fazer um encontro de homens aqui. Que ele estava lá pela 1000ª vez, adulterando contra sua esposa, diante do computador. E ele ali, se deliciando de todas aquelas mulheres que estão se prostituindo, muitas delas abusadas pelos pais, muitas delas imersas na cocaína para aguentar, talvez sendo estupradas, talvez foram abusadas quando criança e agora se prostituem. Ele estava ali, a sua esposa estava no quarto, e ele estava ali, se deliciando, escondido com a pornografia. E ele virou para mim e disse:
De repente, quando eu fui me sentir culpado, eu senti o amor de Jesus. E Ele disse para mim: eu estou do teu lado. E eu terminei o que estava fazendo, sabendo que não importa. Jesus me ama. Jesus me ama. Ele me ama. Então, que Jesus é esse? Que Jesus nojento é esse? Jesus te ama, então Ele te corrige. Jesus te ama, então Ele te castiga. Jesus te ama, então por causa dessa nojeira, Ele morreu, para que isso não precisasse mais te escravizar. Jesus não é o Jesus da farra. Jesus não é o Jesus manipulável. Jesus não é o Jesus de pedra. O Jesus real é pleno de graça e pleno de verdade. O Jesus real é a expressão exata do Deus Pai e deve ser seguido como tal. Então, Salmo 115, 1, ele começa: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Amor e fidelidade, bondade, graça, verdade e fidelidade. Esse é o Deus da glória. Esse é o Jesus real. Esse é o Jesus que foi encarnado e mostrou. Vocês querem saber como o Pai é? Então está aqui. Eu sou a palavra eterna de Deus. Eu sou a razão da existência de todas as coisas. Fui eu que ordenei o cosmos. Todas as coisas caminham de acordo com a minha vontade. E é baseado nessa vontade que eu ordeno a vocês. Querem ter vida? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Então fora de mim a perdição. Fora de mim a mentira. Fora de mim a morte. Pois eu sou a luz que dissipa as trevas. Eu sou o único meio para você se tornar parte da família de Deus. E como um filho de Deus, ser transformado de glória em glória à sua imagem. Pois eu tabernaculei no meio de vocês para manifestar a glória do Pai. As ovelhas de Jesus, elas ouvem essa voz e o seguem. E os bodes? Os bodes correm atrás dos bezerros de ouro. Jesus é a manifestação encarnada da palavra de Deus. Nos traz luz, dissipa o caos, nos traz vida e nos dá acesso à presença de glória, nos direcionando para os seus propósitos eternos. Então eu encerro essa série de mensagens lendo novamente o propósito de João, capítulo 20, versículo 31. Você sabe por que ele escreveu esses sinais? Esses sinais, porém, foram registrados para que você creia que Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Coloque-se de pé. Pai querido, apresentei ao Pai com fidelidade a Tua palavra. E eu peço, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos e revela a Tua glória. Revela quem Tu és.
revela que o Senhor é fiel em todo o tempo, que o Senhor é bom e que o Senhor é justo, que o Senhor é pleno de graça, de amor. É a bondade encarnada que nos cobre de amor até 1000 gerações. Mas o Senhor é a fidelidade pactual de Deus, é a verdade inegociável. O Senhor é a imagem exata do Pai.